Podcast do Transporte. Saindo de São Paulo, seguindo o rumo de quem vai para o Centro-Oeste, depois de uns 300 quilômetros, a gente vai passar pela área de atuação da Viação Paraty, hoje Paraty Mobilidade. A sede é em Araraquara, mas ela atende o entorno: São Carlos, Matão, Jaú, Jaboticabal, Ibaté, Araras, Américo Brasilense, a região toda. Estabelecida ali desde 1982, a Paraty atua com fretamento contínuo e eventual e ainda com transporte urbano, suburbano e rodoviário. E lá a gente encontra a Luciana Hershkovich como profissional formada em relações públicas, mas nascida no setor de transporte de passageiros e que é a nossa entrevista de hoje na coluna Mulheres do Transporte. Eu comecei a minha carreira em marketing, sempre foi a minha área de atuação. Trabalhei em agência de publicidade, em assessoria de imprensa. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional. Enquanto isso, eu sempre ouvi nas rodas de conversa dentro da minha casa, com a minha mãe e com meu pai, as histórias sobre a empresa. O meu avô veio da Polônia, pequeno, fugido da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aqui em São Paulo, ele iniciou o trabalho como taxista e depois ele comprou uma frota de táxi, e aí ele comprou um ônibus, e aí ele comprou uma frota de ônibus, e assim ele cresceu. Meu pai cresceu nesse ambiente e eu cresci nesse ambiente. Diferente do meu pai, que trabalhou desde o início nas empresas, em determinado momento da minha vida, eu achei que não tinha razão para eu trabalhar para outras pessoas e que seria melhor eu trabalhar na empresa da minha família. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais bonita? Com os sucessores das empresas familiares acontece uma coisa semelhante. Quem está de fora olha para essas pessoas e pensa: que vida fácil, quem me dera. Mas não é bem assim não, né, Luciana Hershkovich? Em especial para as descendentes, as mulheres da família. Resistência cultural é a cultura do setor. Como é um setor familiar, essas famílias são patriarcais, aonde o homem se sobrepõe à mulher. O homem está na liderança e conduz a mulher. Isso é cultural. E isso nós mulheres, nós vimos e sentimos dentro das nossas empresas e dentro das instituições. Quando o mundo começou a mudar, falar de diversidade, de inclusão, do posicionamento da mulher, as empresas começaram a se mexer. Os pais, avós, tios começaram a olhar isso de outra maneira. Então, existiu uma quebra ou uma mudança de cultura empresarial familiar, onde os líderes passaram a olhar as mulheres como uma possibilidade de sucessão também. E como eu venho também de uma família tradicional, patriarcal, eu enfrentava isso. Hoje já está muito diferente, essa resistência cultural. Com o papel da mulher em acelerada mudança no mundo todo, sai na frente, claro, quem corre e se adapta logo à nova realidade. E a Paraty está antenada, até porque Luciana está tocando uma outra coisa que também ainda é meio estranha aos ouvidos de uma grande fatia do setor. Além de ser mulher e de galgar a minha posição como mulher, outro desafio foi trabalhar com marketing. Porque marketing não é uma área que o setor de transporte de passageiros está acostumado. Eu tinha que provar que marketing era muito mais do que fazer um evento ou uma campanha da Páscoa. Que fazer marketing é mexer com a opinião pública, que é trabalhar muito além de campanhas. E a gente trabalha a campanha e como essa campanha influencia o cliente, o ponto de venda, queda, o aumento da demanda de passageiros, entre outras coisas. Mas a aguerrida Luciana Hershkovich conseguiu levar o marketing adiante dentro da empresa, inclusive fazendo um rebranding que trouxe à tona o Paraty Mobilidade. Nós trabalhamos o ano de 2023 quase todo num reposicionamento de marca. A gente deixou de ser Viação Paraty para se tornar Paraty Mobilidade.
Esse movimento não é um simples movimento de mudança da logo ou de mudança de um nome. É um movimento cultural que envolve toda a empresa e que envolve a sociedade para quem a gente oferece o serviço. Essa é uma grande novidade que eu acho que as empresas precisam compreender, que independente do serviço, independente do tamanho, você precisa saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão e visão e como que esses públicos te entendem e te compreendem, e se você está passando essa mensagem corretamente. Então, uma das novidades que eu acredito é essa nova visão de branding. Branding é diferente de marketing. Para Luciana Herkovich, na Paraty Mobilidade, esse é inclusive o caminho para tentar trazer de volta aqueles passageiros que sumiram dos ônibus nos últimos anos. Se a gente entende o nosso cliente passageiro e como ele está sendo tratado e como a gente está distribuindo esse nosso produto transporte, em como a gente está falando sobre a nossa precificação e sobre o nosso posicionamento, a gente automaticamente está agregando na nossa imagem institucional. Então, eu costumo dizer que pode ser que ele não volte para o transporte. Pode ser que ele compre a moto ou ele prefira comprar o carro, que é o sonho da vida dele. Mas o transporte deixa de ser o inimigo quando a gente sabe se comunicar. E a única maneira da gente fazer isso é entender quem a gente é e usar as ferramentas de marketing para isso. Tá aí a Luciana Herkovich nos lembrando como é bom trazer a diversidade para dentro do transporte, para multiplicar os pontos de vistas e encontrar assim soluções que se encaixem para valer nas necessidades do nosso tempo. Afinal de contas, quem ainda acha que o serviço de transporte de passageiros é commodity, precisa rever o seu negócio. Podcast do Transporte.